Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à quarta aula da disciplina de Fundamentos de Análise Financeira. Eu sou o professor César Abud e nesta aula vamos entender como comparar valores em diferentes datas usando o conceito de equivalência de capitais. E vamos também aprender a converter taxas de juros entre períodos distintos com base na proporcionalidade. Esses conceitos são fundamentais para decisões financeiras corretas no tempo. Então, na aula 2 nós vimos os juros simples, na aula 3 nós vimos as operações de desconto, desconto racional e desconto bancário. Lembrando que o desconto bancário ou desconto comercial é a mesma coisa. Lembrando que esse modelo de desconto é o que os bancos utilizam atualmente. E hoje na videoaula de hoje, nós iremos ver os conceitos de equivalência de capitais. Então vamos lá. O objetivo é justamente verificar essa equivalência de capitais. Então vamos ao conceito de equivalência de capitais. E esse conceito, gente, ele vale tanto agora para o regime de capitalização simples que nós estamos vendo agora, quanto lá quando nós fomos trabalhar o regime de capitalização composto. Conceito de equivalência de capitais. Mediante a aplicação da mesma taxa de juros, fluxos de capitais ou fluxos de caixa somados igualam-se na mesma data focal, na mesma data base que eu vou fazer essa comparação, ok? Então vamos lá. Constatação importante: o dinheiro tem custo no tempo. Lembrem que nós vimos isso logo lá na primeira tela, na primeira aula, ok? Dinheiro tem custo no tempo. E ele deve ser somado apenas na mesma data. Então, se eu quiser fazer qualquer tipo de comparação, se uma proposta ela é equivalente à outra, eu tenho que sempre comparar na mesma data. Então, vamos lá, vamos seguir. A melhor maneira da gente ver isso é com exemplos. Então, eu tenho lá um fluxo de caixa, ou um fluxo de capitais, né? Onde tenho que receber, vamos supor, eu tenho que pagar R$ 110 daqui a um mês e R$ 120 daqui a 2 meses. Ou daqui a 2 períodos. Não importa, daqui a um ano, daqui a 2 anos, mas vamos trabalhar com meses aí para facilitar. E eu tenho um fluxo de caixa 2 que eu tenho para receber ou para pagar no terceiro mês R$ 65 e no sexto mês R$ 240. Aqui embaixo, nós fizemos o diagrama de fluxo de caixa desse primeiro fluxo de caixa e o diagrama do segundo fluxo de caixa desse segundo fluxo de caixa. Então está aqui, ó. Eu tenho o valor presente 1, que eu não sei qual que é, e o valor presente 2, que eu também não sei qual que é. No primeiro fluxo de caixa, eu tenho que pagar R$ 110 no primeiro mês e 120 no segundo. No segundo fluxo de caixa, eu tenho que pagar daqui 3 meses R$ 65 e daqui 6 meses R$ 240. Então, eu preciso saber se esses dois fluxos de caixa são equivalentes. Ou seja, se eles vão me. Lembrem do conceito, se somados esses fluxos de caixa, esses dois valores somados a valor presente, ou seja, na mesma data focal, no nosso caso aqui seria a data focal 0, se eles têm o mesmo valor. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó, 110. Vamos lembrar da fórmula do valor presente no regime de capitalização simples. Vou colocar aqui embaixo. O valor presente é igual ao valor futuro divididos por 1 mais I vezes M. Essa é a fórmula. Okay? Então, aqui ele está me dizendo que a taxa de juros era de 10%, então vamos aqui em cima. Ó. Tanto para o primeiro fluxo de caixa, 10% ao mês, quanto aqui, ó, 10% ao mês. Essa é a taxa. O conceito diz que, aplicados a mesma taxa, então o I tem que ser igual para os dois fluxos de caixa. Então, aplicado a mesma taxa, se a soma desses fluxos são o mesmo. Então, está aqui, ó, né? O valor presente, aqui, ó, a fórmula do valor presente,
E eu apliquei aqui, ó, valor presente 1. Eu vou pegar aqui o valor presente deste período 1 aqui, ó. Ele é 110, e divide 1 mais 0,10, que é a taxa de juros, vezes um mês. Então vai ficar 110 dividido por 1,10, que vai dar R$100. O segundo fluxo de caixa, que é o segundo mês aqui, é de R$120. Então eu tenho aqui 120 dividido por 1 mais 10, que é a minha taxa, vezes 2. Vai dar R$100 também. Então a soma desses dois caixas na data zero, data focal zero, é de R$200. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o fluxo de caixa 2. Então eu vou pegar aqui período 3, valor de R$65, e vou trazer a valor presente. A fórmula está ali. Ó. Então R$65, que divide 1 mais 0,10 vezes 3 vai dar igual a 50. Né? Esse 65 vai ser dividido por 1,30. Aqui ó, ele está dividindo por 1,20. Aqui ele está dividindo por 1,10. E vai dar R$50. E eu vou pegar o pagamento que eu tenho que fazer daqui 6 meses, de R$240, e vou dividir R$240 por 1 mais 0,10 vezes 6. Então vai dividir por 1,60, que vai dar R$150. A soma desses dois valores dá R$200 também. Portanto, eu posso afirmar que os dois fluxos de caixa, então o fluxo de caixa 1, ele é igual, ou a palavra correta é equivalente, ao fluxo de caixa 2. Na data focal, zero. Okay? Então aqui também, ó, aqui a data, o que eu fiz? Eu trouxe este valor para cá, quanto 110 vale na data zero e quanto esse 120 vale na data zero. A mesma coisa eu fiz com 65. Quanto que 65 vale na data zero e quanto o 240 vale na data zero. Trouxe a valor presente esses 4 fluxos de caixa. A soma dos dois fluxos de caixa, do fluxo de caixa 2 e a soma dos dois valores do fluxo de caixa 1 na data zero, se forem iguais, a gente chama de fluxos de caixa equivalentes. Se forem diferentes, são fluxos de caixa não equivalentes. E aqui é um exemplo de utilização disso aqui. Imagine que eu tenho uma dívida que vence daqui 30 e 60 dias, eu sei que não vou ter esse dinheiro por N motivos, quero negociar com o banco ou com o fornecedor. E faço essa proposta para o meu fornecedor. Olha, eu posso te pagar daqui 3 meses R$65 e daqui 6 meses R$240. Não tenho por que o banco não negociar com a gente, porque as duas situações são as mesmas, ou seja, o banco não vai perder dinheiro e eu também não vou pagar mais juros. Então, são fluxos de caixas equivalentes, ok? Então, para negociação de dívida aí é interessante a gente compreender muito bem esse conceito de equivalência de capitais. Seguindo, nós temos aí, por fim, né, a proporcionalidade de taxas. Então, lembrem que eu falei para vocês que sempre a taxa, que é o I, e o N, que é o período, eles têm que ser compatíveis, eles têm que trabalhar sempre na mesma base. Então, se eu tenho uma taxa mensal e o período anual, eu preciso transformar o período em meses, né? O período que é ano, em meses, etc. E existe uma fórmula para fazer isso aí. Então, ó, e um conceito, né? Então, duas taxas, que é o conceito de proporcionalidade de taxas. Então, tem lá duas taxas de juros, IA e IB, referidas a períodos diferentes no regime de capitalização simples, são proporcionais quando resultam no mesmo montante ou juros. Ou seja, as duas taxas são proporcionais ou são equivalentes se aplicadas àquela taxa que nós acharmos, o montante ou os juros ou o valor dos juros for o mesmo. No fim do prazo da operação, tendo incidido sobre o mesmo capital. Tá? Então, seguindo aqui, vamos aqui, ó. Eu tenho a fórmula da proporcionalidade de taxas. IA é igual a IB, que multiplica NB divididos por NA.
E aí um exemplo que eu acho que é o que para vocês tentarem entender da melhor maneira é qual a taxa mensal proporcional à taxa anual de 18%. Então está aqui, ó. Então eu tenho aqui os 18%, então lembre-se, né? O 18% aqui ele está em percentual, eu preciso para poder fazer a conta ali dividir por 100, que isso aqui vai dar igual a 0,18. Então está aqui, ó, a forma 0,18, que é minha taxa anual. Eu quero essa taxa A, então vamos lá. Deixa eu fazer a fórmula aqui para vocês. Está me dizendo o seguinte, ó, a minha ele tem uma taxa anual de 18%, ele quer saber qual é a taxa mensal. Então ele quer saber qual é a taxa mensal. O IB é a minha taxa anual, 0,18, que multiplica, aí eu vou pegar. NB se refere à taxa anual, tá? Então ela é equivalente ao IB. Então um ano é um ano, né? É o número 1. E ele quer saber divididos pelo NA, que é a minha taxa mensal. Então um ano tem quantos meses? 12 meses. Então seria isso aqui. Isso aqui ficaria aqui, que a minha taxa mensal é igual a 0,18 divididos por 12. E aí vai dar o 0,015. E aí eu tenho que pegar esse 0,015, 0,015 e multiplicar por 100 para dar a taxa em percentual, 1,5%. Então, ao mês. Então, a taxa proporcional a 18% ao ano, a taxa proporcional de 18% ao ano, certo? Ela é equivalente a 1,5%. Então, aqui ao ano, vou pôr aqui A.A, é ao mês. Então, lógico que no juros simples, simplesmente eu poderia já dividir por 12 ou multiplicar por 12. Se eu tivesse a taxa de 1,5% ao mês, qual é a taxa proporcional anual? Então, eu vou fazer a mesma fórmula lá. O I, eu quero saber o anual. A taxa, o B ali é a taxa mensal, 0,015, né? Dividir por 100, aquele 1% aqui é 1,5%, que vai multiplicar. Bom, eu tenho 12 meses no ano, divididos por 1, que é um ano. NA é 1. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui 0,015, que multiplica 12, que vai dar 0,18. Vou pegar o 0,18, multiplicar por 100 para dar a taxa em percentual, que vai dar 18% ao ano. Então, lembrando, gente, toda vez que a gente fala em taxa, que é o I, a taxa é em percentual. Tá certo? Toda vez que a gente perguntar qual é a taxa, eu tenho que sempre dar o resultado em percentual. Se eu quiser saber a taxa em decimal, né, em unidades, então aí eu tenho que dividir a taxa em percentual, eu tenho que dividir ela por 100. Tá certo? Aí eu vou ter 0, alguma coisa, ou 1, alguma coisa, vai depender muito. Imagine que eu tenho lá uma taxa de 235%. Né? Eu quero saber dividir, se eu dividir isso aqui por 100, eu vou ter que vai ser 2,35. Né? 2,35. Tá? Então, lembrando só desse detalhe, que para fazer as contas eu preciso sempre trabalhar na base decimal e não na base percentual. Bom, gente, a aula de hoje é curta, mas a equivalência de capitais e proporcionalidade de taxas, ou a equivalência de capitais ou equivalência de fluxo de caixa é muito importante, isso é o dia a dia que vocês vão usar aí na profissão de vocês, e mesmo na vida pessoal, e nos vemos na próxima aula.